Brasil tem uma contribuição e acho que tem uma tradição na questão do planejamento regional. Né? Sobretudo, acho que uma grande herança do Celso Furtado, pensou propostas do desenvolvimento do país a partir de um planejamento regional. Entretanto, a partir dos anos 80 e 90, o planejamento regional no Brasil tem uma queda. Então, se planeja a questão da saúde, planeja a questão do transportes, minimamente planeja a questão da habitação no país. Mas um planejamento integrado em escala regional, isso foi perdido. O que não significa que não tenhamos um corpo técnico qualificado e profissional para as discussões regionais do país. Mas o projeto do desenvolvimento nacional, ele não via mais trabalhar com uma escala de pensarmos, né, em projetos de desenvolvimento integrado. E agora, né, e isso acontece justamente no momento em que nós temos uma emergência maior de fluxos, né, sobretudo uma emergência de fluxos mais internacionais. Então, como pensar, isso que se torna difícil, né? Como pensar em planejar lugares, em planejar regiões, e ao mesmo tempo um país que nos anos 90, 88 e nos anos 90, tem uma abertura muito maior para a questão dos investimentos internacionais. E herdando uma série de problemas que não foram resolvidos. Então, como fazer uma inserção, né, nos anos 90 com um país que abandona o planejamento regional? Pensando na região sul do país, um país que tem relações contíguas e relações de trocas, né, com outros países, porque são estados fronteiriços. E no momento em que você tem uma emergência de fluxos atravessando agora duas nações, né? Dois estados nacionais, e a fronteira que nunca se colocou dentro de um planejamento regional, porque o planejamento regional ele fazia via as capitais e via o centro, né? Não fazia para as margens, que seria a fronteira. Então agora nós temos uma emergência agora, que é colocar a fronteira também dentro de um planejamento regional, que obrigatoriamente te leva a pensar para um planejamento que vai ter que ser minimamente binacional, né? Então, acho que esse é um problema que se coloca, né? Pensar no planejamento regional e um planejamento que coloque também a fronteira no centro. A segunda questão, que eu acho que é a questão mais pertinente para mim, que é pensar, que faz parte da minha pesquisa, que é pensar os fluxos de populações, né? Como pensar em desenvolvimento regional com a população que também está em trânsito dentro das regiões, né? Ainda que nós possamos reconhecer, através do censo de 2000 e 2010, que nós estamos tendo uma nova configuração de deslocamento de populações no país, né? Ou seja, as migrações hoje elas são a mais de curta distância, mas nós temos uma população que está em trânsito, né? Então, como pensar em políticas públicas, eu acho que pensar em planejamento regional é pensar em políticas públicas, como pensar em políticas públicas que vão ter que não só normatizar, né? Não se trata de normatizar, mas que vai ter que atender a demandas de lugares que agora passam a estar conectados via o fluxo de população. Então, essa é uma outra questão. Hoje nós temos um fluxo migratório na região sul, predominantemente vindo dos países limítrofes, né? E não é mais um fluxo só de passagem, mas são pessoas que vão estabelecer mesmo vínculos, né? Como pensar agora em políticas públicas que vai atender essa população, que é uma população também que está em trânsito, uma população em trânsito vindo de outros países. Se nós pensarmos qual o recurso mais importante de um território, ou qual o recurso mais importante, né? Qual que é o recurso fundamental dos lugares? São os homens, né? São homens, e homens aqui traduzindo como mulheres, crianças, jovens, idosos, né? Somos nós que fazemos um território, né? O território ele não é dado como recurso natural, o território, o valor dele teria que ser pensado pelo valor humano.
Vamos pensar agora que nós temos ainda uma migração, né, provinda dos países limítrofes, que é uma população também jovem, né, uma população que está na faixa etária o quê? Né, dos 19 aos 42 anos de idade. Como atender, né, agora, como pensar em um desenvolvimento regional que possa enriquecer, né, que possa enriquecer mesmo, valorizar essa população que está em trânsito, no sentido do conhecimento que elas trazem, né? No conhecimento que elas trazem, que também depois, na vinda delas, elas retornam para os seus locais de origem, elas transportam esse conhecimento. Então, até que ponto que o desenvolvimento regional ele visa isso? Eu diria que o desenvolvimento regional não atende nada disso. Então, há muitas lacunas hoje dentro das políticas de desenvolvimento regional, e sobretudo porque o Brasil, nós tivemos uma política de Estado que não priorizou dentro, né, das escalas, dentro da escala de uma região, pensar mais em planejamento. Eu vou reiterar que nós temos uma tradição e uma herança muito boa na formação de planejadores, de políticas para o desenvolvimento regional. Não faltam técnicos, não faltam estudiosos para pensar a região. O Brasil tem uma formação muito boa nesta área. O que está faltando são os espaços para eles poderem atuarem, né? Espaços onde, de uma certa forma, não está priorizando mais efetivamente o planejamento regional na sua completude, mas o que prioriza são situações muito locacionais, muito pontuais, né? Não a região pensada enquanto uma região que tem que estar pensada em conexões com outras escalas, em conexões com outros locais. Porque se tem uma política pontual para uma atividade econômica em um município, né? Pense numa política econômica para uma atividade em outro município, mas não se pensa integradamente a forma de intervenção e de planejamento que são feitos nessas escalas, né? São coisas muito isoladas. Acho que esse é o grande problema.